chamar agora o Rodrigo Teras, que é o coach psicólogo e pedagogo da equipe do Dr. Eduardo. Vamos aplaudir a Deus pela vida do Rodrigo Teras. Montamos uma casa aqui. Fique à vontade na sua casa, por favor. Nós vamos estar hoje fazendo uma palestra um pouquinho diferente, que é um talk show, né? E dessa maneira, acredito eu, que vai ser muito agradável, né? E se você, durante a palestra, você começar a ter aquelas dúvidas que surgem de repente, anota aí, porque ao final da palestra nós vamos abrir para o Dr. Eduardo estar respondendo as perguntas, tá bom? Vamos começar aí, começando com um videozinho, né, de abertura. Alegria, não é, que nós hoje vamos receber um médico com pós-graduação em geriatria pelo Instituto de Geriatria de Bucareste, Romênia. Ele é MD e PhD em medicina. Ele é membro efetivo do New York Academy of Science e do American College for Advanced Medicine. Senhoras e senhores, com muito prazer que nós recebemos Dr. Eduardo Gomes de Azevedo. Bom, nós vamos hoje estar falando, doutor, da questão da síndrome do pensamento acelerado. Essa síndrome que foi descoberta pelo Augusto Cury e que vai ser ela meio o nosso bate-papo aqui das intervenções desses anos todos que o senhor tem, né, de medicina e de acompanhamento. Vamos começar aí vendo o videozinho, né, dessa questão da síndrome do pensamento acelerado. Médico, psiquiatra, psicoterapeuta e também escritor Augusto Cury esteve ontem na cidade de Campina Grande. Vamos lá falar com Valéria para saber como é que foi essa visita então, hein? Pois é, ele fez uma palestra para mais de 1.500 pessoas num clube no bairro do Catolé. O escritor falou um pouco da teoria da inteligência multifocal, também sobre o funcionamento da mente, o processo de construção do pensamento e a formação de pensadores. Augusto Cury é um dos escritores brasileiros mais lidos do mundo, com livros publicados em vários países. E nós batemos um papo com ele. Crianças e adolescentes estão sendo saturadas de informação. Uma criança de 7 anos de idade tem mais informações do que o imperador romano tinha no auge de Roma. E esse excesso de informação, ele produz uma síndrome que eu tive o privilégio de descobrir, chamada síndrome do pensamento acelerado. As crianças estão agitadas, irritadiças, não se concentram, repetem os mesmos erros, e muitos médicos, não apenas no Brasil, mas no mundo todo, estão confundindo a síndrome do pensamento acelerado com a hiperatividade. É muito importante que nós possamos educar crianças e adolescentes para serem pensadores e não servos. E também é fundamental que os pais não deem presentes em excesso. Quem dá presente em excesso pode
mexer com os mecanismos endorfínicos no cérebro, levar a criança e adolescente a precisarem de cada vez mais produtos, mais presentes, mais celulares, para terem migalhas de prazer. Infelizmente, mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, cedo ou tarde, desenvolverão o último estágio da dor humana ou uma depressão. E mais de 3 bilhões de pessoas, uma em cada 2 pessoas, desenvolverá, infelizmente, um transtorno psiquiátrico, e não apenas depressão, mas síndrome do pânico, ansiedade, doenças psicossomáticas, anorexia, bulimia, drogas e assim por diante. A humanidade tomou o caminho errado. Estamos adoecendo rápido e coletivamente e não estamos alertas para isso. Segurar ou proteger a emoção é muito importante. Não apenas não cobrar excessivamente dos outros, nem cobrar excessivamente de si, mas também entender que por detrás de uma pessoa que fere, há uma pessoa ferida, entender que nós não devemos procurar ser o mais rico do cemitério, trabalhar por trabalhar, trabalhar de maneira extenuante, esgotar o cérebro. Não devemos procurar ser o mais eficiente profissional num leito de um hospital. Nós temos que ter um caso de amor com a nossa qualidade de vida. Primeira grande pergunta, doutor. O mundo de hoje está diferente, está competitivo, não é? Tá aí, ele fala que uma criança tem mais do que um imperador, tem mais situações de pensamento na cabeça do que o imperador romano, né? Como é que eu consigo hoje me preparar para esse mundo atual? Existe essa possibilidade? Existe essa possibilidade. E é muito interessante que hoje está todo mundo fora da casinha, está todo mundo acelerado. E com isso, as crianças estão tendo problemas os mais diversos, a ponto de terem que tomar medicamentos, quando você pode fazer, de repente, um tratamento onde não haja necessidade de tomar esses remédios fortes. Você pode desacelerar esse processo, trazer a criança de volta para a casinha novamente. Isso é possível. Existem tratamentos que podem fazer isso, e vocês veem o desespero do Augusto Cury. Ele quer que nós o ajudemos. Então, nós estamos aqui para poder colaborar, para poder fazer um trabalho conjuntamente com ele, porque já com as crianças, ele já está fazendo um trabalho junto com as crianças, está fazendo um trabalho interessante, educacional, que possa formar pensadores, que o mais interessante é você formar o pensador, fazer a criança pensar, fazer a criança ser senhora dela. Porque as pessoas, quando o senhor fala fora da casinha, tem muita gente que eu acredito que imagina que estar fora da casinha é estar absolutamente demente ou absolutamente louco. E não é isso, né, doutor? Não. Eles estão acelerados, e você pode fazer um trabalho com essas crianças. Existem medicações naturais que fazem com que você melhore concentração, atenção, memória, e essa criança volte a ficar calma, tranquila, e não com todos esses sintomas que vocês viram agora. E a síndrome do pensamento acelerado, ela é algo que está presente em todos nós. É isso mesmo? Sim. A humanidade adoeceu coletivamente, da criança ao adulto. Está todo mundo fora da casinha, está todo mundo acelerado. E isso é possível, quando ele diz o mundo adoeceu coletivamente. Ele mostra também que 1 bilhão e 400 milhões de pessoas vão ter depressão. E que 3 bilhões de pessoas vão ter algum transtorno psiquiátrico. Então, isso é muito sério. Então, nós temos que intervir. Esse desespero do Augusto Cury está fazendo a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa também. Nós precisamos entrar nesse circuito, todos nós, com ideias, enfim, tudo que for possível trazer de ideias, etc., para que a gente possa colaborar, porque é um problema nosso, né? O mundo adoeceu coletivamente e nós temos que intervir
Porque teremos grandes problemas, né? Os mais diversos, esses transtornos psiquiátricos, bulimia, anorexia, enfim, todos esses tipos de doenças. Vamos ver aí o segundo trechinho do vídeo, até pegando esse link que o doutor Eduardo está falando. Segurar ou proteger a emoção é muito importante. Não apenas não cobrar excessivamente dos outros, nem cobrar excessivamente de si, mas também entender que por detrás de uma pessoa que fere, há uma pessoa ferida, entender que nós não devemos procurar ser o mais rico do cemitério, trabalhar por trabalhar, trabalhar de maneira extenuante, esgotar o cérebro. Não devemos procurar ser o mais eficiente profissional num leito de um hospital. Nós temos que ter um caso de amor com a nossa qualidade de vida. As pessoas estão confundindo resultado com qualidade de vida, com vida de alto desempenho hoje? Sim, estou confundindo e mais nós recebemos na clínica pacientes completamente fora da casinha e esse trabalho que nós desempenhamos, temos um trabalho que nós conseguimos fazer um equilíbrio no sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo, leia-se automático. O sistema nervoso autônomo é dividido em simpático e parasimpático. O sistema nervoso autônomo simpático é comandado pelos hormônios do estresse, adrenalina e cortisol, que estão lá em cima. E o sistema nervoso autônomo parasimpático é comandado pela acetilcolina. Então, quando você usa uma substância que aumenta a produção da acetilcolina, você dá um equilíbrio emocional ao paciente e você traz o paciente para a normalidade. Você traz ele de volta para a casinha. Você diminui toda aquela aceleração que está deixando o paciente maluco. Se a gente for falar de vida de alto desempenho, com certeza não tem como a gente não tocar no nome do Pelé, né? E o Pelé, ele escreve em um dos livros do Senhor, ele faz a apresentação do livro do Senhor, e ele fala assim: doutor Eduardo, sempre munido de posse das últimas informações, dentre as publicações científicas mais atualizadas pelo mundo, sempre avançado, firmado e consolidado sua posição na vanguarda das estratégias terapêuticas de ponta para os seus pacientes. A medicina, ela já foi relacionada com doença. Depois a medicina foi relacionada com situações de prevenção. E a medicina que o senhor fala, está falando aqui para nós todos, e a medicina que o senhor prega, e é essa que o Pelé fala na situação de vanguarda, né, uma situação que está além mesmo, é uma medicina que prepara a nossa vida. É uma medicina que nos consolida para situações de escolhas, né? Como é que é isso, doutor Eduardo? Como é que é essa medicina que o senhor e que o Pelé tem vivenciado junto com o senhor? Na realidade, eu comecei a falar sobre exatamente essa substância de etilaminoetanol, que é uma substância que dá o equilíbrio emocional do paciente, né? Você traz o paciente de volta para a casinha. Então, o sistema nervoso autônomo, quando você fala do sistema nervoso autônomo, ele é o automático, é você no automático, né? É comandado pelo sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. O simpático é comandado pelos hormônios do estresse, adrenalina e cortisol, que estão lá em cima. E o parasimpático comandado pela acetilcolina. A acetilcolina, quando você usa, existem substâncias que você aumenta a produção da acetilcolina. Então, você dá um equilíbrio emocional ao paciente e traz ele de volta para a casinha, porque está todo mundo fora da casinha. Então, essas substâncias que permitem um alto desempenho de forma tranquila, de forma calma, que o paciente, você começa a parar a agressão que as emoções provoca no paciente, no seu dia a dia. Então, a emoção, ela não é mais algo descontrolado. Hoje a emoção não é mais nada. Quando você usa essas substâncias, você consegue equilibrar o paciente, trazer ele de volta para a casinha, porque está todo mundo fora da casinha, está todo mundo, como o próprio Augusto Cury fala, o mundo
adoeceu coletivamente, da criança ao adulto. E hoje você pode intervir nisso, que é o que nós estamos propondo para que todos nós entremos nessa guerra, porque, na realidade, isso é uma guerra, né? Nós estamos diante de uma guerra. A humanidade adoeceu coletivamente. E você vê, quando o Augusto Cury ele faz a explanação dele, você percebe claramente o desespero dele. Ele está querendo que nós o ajudemos, e nós vamos lá. Ele já iniciou um trabalho muito interessante com as crianças, um trabalho educacional para a formação de pensadores, né? O trabalho já iniciou, e nós precisamos, junto com ele, fazer esse trabalho, fazer com que a gente possa salvar o nosso planeta, porque está muito claro que está todo mundo acelerado, está todo mundo fora da casinha. Vocês que estão aqui nos ouvindo sabem que isso está acontecendo. Eu conversava com várias pessoas ali no nosso staff, e todos referiam que realmente estão completamente fora da casinha. E precisamos trazer de volta tudo isso. Lá atrás a gente estava conversando também e falando do Pelé, e eu acabei falando também aqui que no prefácio do senhor, foi o Bernardinho que escreveu o prefácio do senhor, né? E o senhor me disse uma frase aí do Bernardinho, né? Uma frase aí importante que ele havia dito para o senhor, que é uma frase muito forte. A vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Que era exatamente eu conversando com o Pelé, nós dois sozinhos, e eu perguntei para ele, era uma curiosidade minha, se realmente ele se considerava o maior jogador do mundo. E ele disse para mim que não. Na realidade, ele se preparou muito mais do que os outros jogadores. Então, ele se tornou o maior jogador do mundo porque ele se preparou muito mais do que os outros jogadores. É o que o Bernardinho fala aqui. A vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Porque, às vezes, nós ficamos muito preocupados com a vitória, mas o nosso olhar não está para o preparo. Como é que o preparo pode vencer a síndrome do pensamento acelerado? Aí sim, hoje você tem tecnologia para você fazer isso, né? Frear essa aceleração, trazer o paciente de fora para casa. Então, hoje, existem medicamentos que dá para você equilibrar o paciente, torná-lo normal, né? E permitir que ele tenha uma vida cada vez melhor. Porque hoje foi divulgado que as pessoas que estão nascendo agora vão viver menos do que as pessoas que estão aí. Então, por causa do estresse, dessa vida que nós estamos vivenciando. Justamente dessa síndrome do pensamento acelerado. Isso aqui é uma coisa muito séria. Então, a gente tem que intervir. Temos que intervir para que as pessoas melhores, as pessoas sejam felizes. Vamos ver mais um trechinho aí das palavras do Augusto Cury. E também é fundamental que os pais não deem presentes em excesso. Quem dá presente em excesso pode mexer com os mecanismos endorfínicos no cérebro, levar a criança e adolescente a precisarem de cada vez mais produtos, mais presentes, mais celulares, para terem migalhas de prazer. Quando eu vejo ele falar, né, a ideia que vem na minha cabeça então, entre escolher pagar uma viagem, sei lá, para Disney, para o meu filho, ou então pagar um tratamento mesmo, esse tipo de tratamento que o senhor fala, que prepara a pessoa, né, previne a pessoa, eu fico pensando,
nós estamos investindo errado o dinheiro nos nossos filhos, né? Então, qual que é a mensagem que o senhor deixa para os pais que estão aqui, as mães que estão aqui, né, a respeito disso, né, de como é que investir da maneira correta na saúde dos filhos e, principalmente, se existe a possibilidade da gente vencer essa síndrome do pensamento acelerado? Na realidade, eu tenho na minha casa 3 crianças que são criadas pela avó deles, né? E quando eles chegaram à minha casa, todos eles estavam com a síndrome do pensamento acelerado, né? E os 3 com DDA, com diversos problemas, etc. E fizemos um tratamento com eles, com essas 3 crianças, e hoje eles estão perfeitamente bem, tendo notas boas e tendo um convívio social tranquilo, que antes era muito complicado. Então, hoje a gente tem um resultado realmente muito interessante, não só com a criança, com o adolescente e também com os adultos, porque todos nós estamos no mesmo barco, né? Por isso que o Augusto Cury falou, o mundo adoeceu coletivamente e nós temos que intervir. Nós temos que intervir de todas as formas. Somos pessoas inteligentes e vamos usar a nossa inteligência para poder nos ajudar todos nós. E vamos terminar aí com o vídeo que o Dr. Eduardo especialmente escolheu para a gente estar finalizando aqui. Certa vez, em Oklahoma, lá no interior dos Estados Unidos, um repórter foi entrevistar um fazendeiro que estava ganhando, assim, pela 5ª vez o prêmio de fazendeiro que produz as espigas de milho mais lindas do interior dos Estados Unidos. Aí ele perguntou para ele assim, qual que é o seu segredo para produzir milho de tanta qualidade? E ele falou assim, meu segredo é simples, é que eu compartilho as minhas melhores sementes com os meus vizinhos. Aí ele falou, mas como é que você tem coragem de compartilhar as melhores sementes com os seus vizinhos, se os seus vizinhos competem também nesse concurso? Aí ele falou, não, é porque é o seguinte, o vento, ele sempre espalha o pólen do milho, e o vento é que poliniza os campos e faz com que as sementes cresçam. Se os meus vizinhos tiverem milho de baixa qualidade, o vento de baixa qualidade vai soprar pólen de baixa qualidade para os meus campos e o meu milho vai crescer ruim. Então, para que o meu milho seja bom, eu tenho que cuidar para que todos os meus vizinhos também tenham milho de boa qualidade. Olha, isso é maravilhoso, porque esse é um segredo para a vida. A nossa vida, ela só vai ter a capacidade de mostrar o seu melhor se as pessoas que estiverem ao nosso redor também receberem o melhor. Olha, muitas vezes as pessoas insistem em querer a felicidade de forma egoísta. Elas querem ser felizes, mas não se importam com o bem-estar de quem está do lado delas. Não se importa com o bem-estar nem dos filhos, nem da esposa, nem dos amigos. Olham os amigos de trabalho como competidores e tentam de todas as formas se destacar, prejudicando quem está ao redor, sem saber que quando fazem isso, na verdade o que elas vão colher sempre vai ser menor do que o resultado que elas poderiam ter. Porque o vento da vida, quando sopra, ele sempre vai soprar mais pobre na vida de quem é egoísta. Olha, a gente está vivendo um momento onde o Brasil está assim, dividido, todo mundo pensando só em si. Mas eu quero fazer esse convite para você, que você possa compartilhar as melhores sementes com quem está ao seu redor, porque a palavra de Deus diz, olha, quão bom e quão suave é quando os irmãos vivem em união. Olha, quando a gente vive em união é bom e tudo sempre fica mais suave, tudo sempre fica mais leve. Que você possa compartilhar o seu melhor e que você possa ver, olha, tudo na sua vida adquirindo um novo nível de qualidade, de bem-estar, de alegria, de plenitude por causa desse coração. O salmista, no 133:1, ele diz, quão bom e quão suave é quando os irmãos vivem em união. E aí, eu falava anteriormente que eu vim aqui para dar a minha melhor semente. E, antes de abrir
para as perguntas, eu queria convocar todos os nossos irmãos aqui para entrar nessa briga junto com o irmão Augusto Cury. Ele realmente está desesperado para que a gente possa frear esse grande problema que está acontecendo na humanidade. A humanidade adoeceu coletivamente e nós temos que entrar junto nessa guerra, porque verdadeiramente é uma guerra.